estamos aqui com os pés no chão da Ribeira Seca. Este chão representa o mundo todo. E se olharmos para o céu, que hoje não está azul, está um pouco cinzento, talvez a imagem da nossa consternação, mas o chão era o soalho da igreja do Padre Martins e o céu era o teto. É por isso que ele era um homem universal, não era só deste lugar. E tornar-se universal como ele soube, não é para todos. O António Ramos Rosa, um grande poeta, ele dizia: a salvação não é para todos. E de facto há mediações de salvação que não cabe a todos. Mas o Padre Martins, de facto, soube nos dar o melhor da salvação. É por isso que este nosso encontro tem que ser um encontro de ação de graças, de louvor pela vida que ele soube construir, particularmente neste local, mas, como já vos disse, aberto à universalidade. A 6 de junho, há precisamente 5 anos, sucumbiu ao mundo da morte o Padre Martins Júnior, o Padre Mário Tavares Figueira, o seu indefetível amigo e apoiante, o homem mais humano e humanizante que encontrei em toda a minha vida. Agora, com a diferença de 6 dias e 5 anos, 12 de junho de 2025, o corpo do Padre Martins Júnior desceu também a esse mundo inferior que é a morte. Os dias 6 e 12. Vou fazer uma coisa muito querida ao Padre Martins e que ele frequentemente fazia, relacionando os números e datas com as suas respectivas coincidências e significados. Dizem os ensinamentos que o número 6 é frequentemente associado a características como amor incondicional, compaixão e responsabilidade. Ele simboliza o lar, a família e a comunidade, enfatizando a importância das relações interpessoais saudáveis e o bem-estar coletivo. Além disso, o número 6 representa a harmonia, a fidelidade e a solidariedade, sendo um símbolo de apoio e nutrição para os outros, o ainda, destino, estabilidade, confiança e prestabilidade. Serve este significado para ambas as figuras que aqui nós rebuscamos, combalidos pela tristeza humana, mas com o nosso ser interior em júbilo por termos sido bafejados pela sorte de termos feito parte da amizade e da história destas duas figuras, tão únicas e distintas, bem longe do rebanho de tantos iguais. O significado do número 12, dia da partida do Padre Martins Júnior, adianta 6 vezes mais em tudo o que há na força das energias do amor, que geralmente influencia os que possuem o dom de amar tudo e todos. 12 meses tem o ano. Jesus teve 12 apóstolos e apóstolas. Os ponteiros do relógio passam 2 vezes por dia sobre o número 12. E o dia 12 de junho de 1514 foi o dia da criação da nossa Diocese do Funchal. Quem quiser tirar ilações, pois que as tire, porque nos fala e muito esta coincidência curiosa. A morte do Padre Martins Júnior acontece precisamente neste dia dedicado à sua Diocese. Enfim, o 6 e o 12 das meias dúzias e das dúzias fazem parte permanentemente do nosso cotidiano. São a vida de todos nós e de todos os dias. Foram a vida intensa e completa da vida do Padre Martins Júnior. Perdoem-me esta incursão pelos números, mas serviu-me para aceitar e serenar o meu interior, mas esta perda, que veio de chofre, como se fosse um murro duro no estômago. Esta hora não pode ser para celebrar a morte, mas a vida que derramou pela beira o Padre Martins Júnior, nos seus vários contornos, o religioso, como padre e pároco, o político, o cultural e a intervenção social.
vou destacar 3 vertentes que me inspiram e pelas quais mais nutro admiração: a sua liberdade, a sua cultura e o desalinhamento. Só para destoar de tantos que colocam a obediência e o apagamento de si mesmos à frente destes valores. Deus é Espírito e verdade, e vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores do meu Pai vão adorá-lo também, em espírito e verdade. Vou recuar aos tempos em que ele tinha 23 anos, eu tinha 17. Disse-me o Padre Martins: eu vou escrever um poema e tens que o decorar, que para dizer nos saraus. Eram os anos 60, os anos em que o Padre Martins, em Mexico, lançou os saraus, que dizia que fazíamos no hall da Câmara Municipal. O poema intitula-se Um Sarau. Um sarau não está mal. Um verso, uma canção, uma guitarra, uma ilusão, para quê? Para quê? Só quem não ouve as sonoras trombetas da distância a pintar silhuetas de gritos e cantares nas encostas lavadas do futuro. Só quem não sente as miragens Lussan a jorrar brandamente dos lábios rubros da manhã. Mas eu sinto, e vejo, e palpo e ouço cadências de trovões e manhãs de ilusões no sangue moço das minhas veias em cedo. Para aí ver. Amigos, não vis palpitações febris de amor e glória, de fantasia e cor no vosso sangue em flor? Dentro de mim há um búzio enorme. Enquanto a noite dorme, eu fico a guitarrar e ponho-me a escutar a voz do mar, do vosso mar sem fundo. E ouço nesses magos vegidos áreas de azuis desconhecidos, onde há conchas e perlas de ouvir. Nesses olhos verdes, azuis, castanhos, com pupilas aladas a bailar, adivinho lampejos estranhos de rubras alvoradas por rasgar. E nesses braços longos, quentes como brasas, não sei se vejo troncos, se vejo asas abertas para o vento e para a luz. E eu pus toda a ilusão, toda a aventura neste divino olhar que me tortura e me faz sonhar. Amigos, já nos convoca o clarim. Nossa estrela é a aurora e a nossa meta, o infinito sem fim. Padre Zé Luís, pelas palavras e porque as palavras que nos deixou aqui nos fazem sentir menos sozinhos neste dia. Há um legado do Padre Martins evidente nas suas palavras e na sua coragem, Padre Zé Luís. Quis a trágica coincidência de que neste dia
que nós estamos aqui a despedir-nos do Padre José Martins, os ventos tenebrosos de uma guerra mundial voltaram a soprar. É muito e é ainda mais importante lembrar o legado do Padre José Martins com a música que nós acabámos de ouvir, que para uma igreja a sério é uma igreja que não tolera a guerra e não tolera a fome. O Padre José Martins, entre muitas coisas, lutou de cabeça erguida contra a guerra colonial, que ele considerava a maior mancha em toda a sua vida. É muito importante esse legado hoje também. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que ele não é uma figura só querida para todos nós e sobretudo para o povo da Ribeira Seca e de Machico. Eu tenho a certeza que ele é uma figura de relevo mundial naquilo que é conhecido como o cristianismo de libertação, uma corrente que varreu nos anos 60 e 70 uma igreja anquilosada, ditatorial e que em Portugal, na sua hierarquia, foi de facto o partido fascista do regime de ditadura. O Padre José Martins Júnior usou tudo o que aprendeu na igreja para ensinar-nos que a utopia é possível. A utopia não é uma coisa que nós vamos vivendo com sacrifício e em busca e que se vai afastando sempre de nós. É possível viver com dignidade, é possível viver entre iguais, é possível viver com fraternidade, é possível e é um dever nosso exercer a política e a democracia diretamente, como foi exercida aqui em Machico em 74, 75 e nos anos seguintes, e que se tornou um exemplo para todo o país. Muitas vezes, quando eu conto a história em universidades estrangeiras, muitas pessoas não acreditam o que é que foi a auto-organização democrática de todos vós aqui em Machico e como isso é um exemplo extraordinário e, na verdade, o único exemplo que nos pode salvar das tragédias que temos pela frente. Eu quero me despedir emprestando o discurso de uma personagem das Vinhas da Ira de John Steinbeck, Tom Joad. Quando a mãe lhe pergunta, John Steinbeck tinha se tornado socialista e a mãe não percebe bem o que é aquilo e pergunta-lhe: para onde é que vais, filho? Ele vai a fugir da polícia e do Estado que o perseguiam. E eu adaptei o discurso aos dias de hoje. Onde quer que haja uma criança a ser bombardeada, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja um imigrante perseguido, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja um trabalhador explorado e exausto, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja uma greve reprimida, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja um aldrabão, um ventilhão do tempo de extrema-direita a vender mentiras, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja medo, o Padre Martins estará lá. É ele a mandar-nos ventos de força. Onde quer que haja um polícia a bater em um manifestante, o Padre Martins estará lá. Onde quer que haja um cobarde armado a bater num ator, num trabalhador, numa pessoa de cultura ou em qualquer outro, o Padre Martins estará lá. Quando nós tivermos aquele sentimento de desesperança, de tristeza, de acharmos que o mundo caminha para um cataclisma sem saída, lembremos-nos daquele que é o seu maior ensinamento. Peço desculpa pelas minhas palavras, porque eu estou muito triste e também porque não dormi para vir no avião de madrugada. O seu maior ensinamento é: reunamo-nos, vamos falar uns com os outros, vamos ouvir-nos uns aos outros, vamos conversar uns com os outros e vamos agir e lutar com coragem, de cabeça erguida. É aqui que o Padre Martins está. Até sempre, meu querido amigo. Até sempre.
muitos de nós ainda temos muitas memórias, palavras, gestos, atos. Sou testemunha, companheiro, camarada de um percurso comum. A maior memória do meu irmão pode resumir-se à seguinte ideia: foi um espírito permanentemente inquieto, livre e construtor, o que se vai a refletir em todos os campos da sua ação religiosa, cultural, social e política. Somos irmãos de sangue, mas também somos irmãos de luta e, sobretudo, participantes na luta dos mais desfavorecidos, como os caseiros, os pescadores, os operários, as bordadeiras, os produtores de cana e demais trabalhadores. Fomos irmãos de luta pela dignificação do poder local, pela valorização do povo da Ribeira Seca e do povo de Machico, pela autonomia democrática da Madeira e pela cultura local e regional.